Fala, torcedor do Flu apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Um vídeo que estremece o coração tricolor, imagens instigantes e carregadas de emoção abrem esta reportagem, instigando o torcedor a buscar sentido por trás do silêncio nas Laranjeiras. O título que ecoa é forte: luto, as Laranjeiras choram. Uma atmosfera de pesar envolvendo o clube, diretamente ligada à defesa do Flusão, alvo de críticas da torcida em reação direta à postura do presidente Mário Bittencourt. A torcida cobra atitude firme de Bittencourt sobre o sistema defensivo do time. Para os torcedores, a defesa do Fluminense, até então tida como sólida, vem apresentando falhas repetidas, e a cobrança é para que o mandatário tricolor traga reforços ou cobre melhorias estruturais imediatamente. O clamor popular transforma a pressão em lamento coletivo. No Carioca de 2025, o tricolor foi vice-campeão. Após rodar pela Taça Guanabara e superar o Volta Redonda nas semifinais, acabou derrotado pelo Flamengo na final, com derrota por 2-1 no jogo de ida e empate por 0-0 no Maracanã. Apesar do título escapar, nomes como Riquelme, João Arias e o goleador Germán Cano acabaram reconhecidos entre os melhores da competição. No Campeonato Brasileiro, os números de 2025 apontam o Fluminense na 9ª colocação, com 27 pontos depois da 21ª rodada, uma queda após derrota por 4-2 diante do Bragantino. Com isso, o Flusão fica 5 pontos atrás do G6. O desempenho defensivo também é preocupação. A atuação apagada em Bragança Paulista evidencia que a equipe está vulnerável atrás, expondo a necessidade de ajustes urgentes. É esse cenário que acirra o descontentamento das arquibancadas. Está claro que o clube vive um momento de tensão. O título estadual escapou, o brasileiro não evoluiu como o planejamento previa, e a defesa falha em momentos decisivos. O ambiente nas Laranjeiras, que deveria ser de fé e confiança, agora respira angústia e pressão. No meio disso, a figura de Mário Bittencourt emerge sob holofotes. Torcedores exigem manifestação pública, demonstração de rumo e, sobretudo, investimentos para reforçar a defesa. Querem saber se o presidente está ciente da crise e pronto para agir, ou se vai deixar a equipe sangrar lentamente na Série A. A escalação atual e a preparação tática vêm sendo questionadas. Especialmente o sistema defensivo, que parece desarticulado em jogos cruciais, levantando dúvidas sobre os posicionamentos e as escolhas de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense em 2025 conforme orientação contextuais anteriores. Enquanto isso, o público da arquibancada se volta contra a fragilidade da retaguarda. Erros simples, desatenções em bolas paradas e marcações soltas geram um sentimento de luto, como se algo essencial no DNA defensivo do clube estivesse se desmanchando. Ainda assim, há esperança enquanto Cano segue em alta. O argentino reencontrou o bom futebol, recuperando a veia goleadora e sendo protagonista em momentos decisivos, inclusive em goleadas na Copa do Brasil. Mas o ataque sozinho não basta quando a defesa vacila. O clima, portanto, é de alerta máximo. Cada partida é uma tensão, cada falha defensiva, uma batida de martelo nos nervos dos torcedores. As Laranjeiras choram, não por falta de talento, mas por essa murada que cedeu súbita e inexplicavelmente. Este é o palco montado, luto simbólico, cobrança por reação, torcidas em ebulição e o presidente no centro dos questionamentos. O Fluminense vive um impasse, precisa reagir para reconquistar o prestígio do passado e mostrar que a defesa pode voltar a ser casa segura. Fala, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A pressão sobre Mário Bittencourt cresce dia após dia, e não há como negar que a torcida está no limite da paciência. Os tricolores que lotam o Maracanã, assim como os que acompanham cada passo do clube pelas redes sociais, exigem que o presidente assuma publicamente a responsabilidade pela instabilidade defensiva e sinalize com medidas concretas para corrigir a rota. O sentimento de luto que tomou conta das Laranjeiras é uma metáfora poderosa. O torcedor sente que perdeu a confiança em um setor que sempre foi decisivo na história do Fluminense. Renato Gaúcho, comandante do time, tem feito esforços para reorganizar o setor.
O treinador já testou diferentes formações, alterou o posicionamento dos laterais e exigiu mais intensidade na recomposição dos meias. No entanto, sem peças novas ou soluções mais sólidas, o time continua vulnerável diante de adversários que exploram a fragilidade nas bolas aéreas e nas transições rápidas. O nome de Nino, ex-zagueiro tricolor que hoje atua no Zenit, volta a circular entre os torcedores como um exemplo de liderança e firmeza que o time perdeu e não conseguiu repor à altura. Outros defensores do elenco atual ainda não conseguiram alcançar esse nível de consistência, e a torcida sente falta de uma referência que imponha respeito na retaguarda. A ausência de um líder nato na defesa é apontada como o maior problema estrutural. Nos bastidores, fala-se em possíveis movimentações no mercado. Há quem defenda a chegada de ao menos 2 reforços experientes, capazes de dar estabilidade imediata. O presidente Mário Bittencourt, entretanto, equilibra as contas do clube com cautela e, por isso, não dá sinais de investir pesado sem antes estudar as possibilidades. Essa demora irrita a torcida, que não vê com bons olhos a passividade em um momento tão delicado. Enquanto isso, jogadores como Felipe Melo, mesmo com sua experiência, não conseguem suprir todas as falhas, especialmente pela questão física e pela intensidade exigida nas competições de 2025. A cada jogo, o veterano dá o máximo, mas a idade pesa, e os espaços deixados por outros defensores se transformam em oportunidades para os adversários. Os números defensivos preocupam. No Brasileirão, o Fluminense já sofreu mais gols do que equipes que lutam contra o rebaixamento, algo que assusta e evidencia a falta de solidez do sistema. As estatísticas se tornam munição para os críticos que pedem mudanças urgentes no comando técnico ou, no mínimo, no planejamento da diretoria. Mário Bittencourt, conhecido por ser firme nas declarações, precisa encontrar o tom certo para acalmar o torcedor. Uma palavra mal colocada pode incendiar ainda mais a crise, enquanto uma promessa de reforços sem execução concreta pode acabar jogando contra a própria imagem da diretoria. É uma corda bamba perigosa que ele precisa atravessar com equilíbrio. O elenco, por sua vez, sente o peso das cobranças. Jogadores como Marcelo, ídolo e referência, têm tentado segurar o ânimo nos vestiários, mas o momento negativo contamina o ambiente. O discurso de união permanece, porém, dentro de campo, as falhas se repetem, e isso reforça a percepção de que algo mais profundo precisa ser feito. No Maracanã, o clima de apreensão domina. O torcedor que antes chegava ao estádio com confiança hoje entra receoso, esperando o próximo erro defensivo. Esse ambiente pressiona não apenas os zagueiros, mas toda a equipe, que acaba atuando sob tensão e insegurança, um fator que mina o rendimento coletivo. A próxima sequência de jogos será determinante para o futuro tricolor. Com confrontos diretos contra equipes que brigam pelo G6, o Fluminense precisa mostrar reação imediata. Uma vitória convincente pode servir como antídoto para o clima de luto, mas novas falhas defensivas poderão aumentar a pressão a níveis insustentáveis. A situação lembra outros momentos de crise no clube, em que a reação veio justamente da união entre torcida, elenco e diretoria. Hoje, no entanto, a conexão entre arquibancada e cúpula parece abalada, e isso preocupa. Sem sintonia, a pressão pode se transformar em ruptura, algo que o Fluminense não pode se permitir no meio de uma temporada disputada. O sentimento de luto não significa desistência. Pelo contrário, mostra a paixão do torcedor tricolor, que se recusa a aceitar uma equipe sem a garra e a consistência necessárias para honrar a camisa das 3 cores. A cobrança é dura, mas nasce do amor e da exigência por um Fluminense competitivo. Cabe a Renato Gaúcho e a Mário Bittencourt transformar essa dor coletiva em combustível. O treinador precisa ajustar o time dentro de campo, e o presidente precisa oferecer as ferramentas necessárias para isso. Só assim o Fluminense poderá sair da sombra da crise e reencontrar o caminho das vitórias. O destino do Fluminense em 2025 ainda está em aberto. Entre altos e baixos, o clube carrega a responsabilidade de responder ao seu torcedor, que sempre esteve presente. A reconstrução da confiança passa pela defesa, e o futuro imediato dependerá da capacidade de Mário Bittencourt em agir e de Renato em reorganizar. O luto das Laranjeiras só terá fim quando o Flusão voltar a ser respeitado por sua solidez em campo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.